Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, seguindo na jornada do conhecimento sobre o tema carreira, e hoje eu vou mostrar um pouco para vocês de onde surgiu a origem desse conceito até os dias atuais e como isso vai influenciar na sua carreira que está querendo buscar o primeiro emprego ou até mesmo você que já está dentro de uma grande companhia e não sabe quais são as possibilidades dentro de uma empresa. O grande primeiro lance que nós precisamos entender é de onde veio e como é que passou por esse processo de transformação que chegou até nos dias de hoje. Né? Vocês já ouviram em algum momento falar que antigamente todo mundo queria trabalhar nas grandes montadoras, nas empresas automobilísticas, indústrias muito pesadas, carreiras em banco, e tudo mais. Isso por algum tempo foi o core principal. Todo mundo tinha essa visão de carreira nessas grandes empresas, porque naquela época era o que mais aparentava ser um sinônimo de sucesso. Vocês com certeza já conheceram profissionais que ficaram aí 20 anos dentro de uma empresa, 10 anos dentro de uma empresa. E o mais engraçado é, vocês se perguntarem para os seus pais ou amigos, conhecidos, tios, enfim, pode perguntar. Eu garanto para vocês que eles vão falar de pessoas que fizeram carreira em bancos, carreira em indústria, carreira em empresas automobilísticas, porque tinha uma estabilidade dentro dessas empresas. Então a pessoa ficava lá um bom tempo e ia crescendo conforme o decorrer dos anos. E como é que acontece? Por que tinha isso tudo? Quando a gente pensa em carreira nos anos 60, mais ou menos, a gente está falando de carreiras que têm esse perfil, né? E perdurou por muito tempo, né? Até alguns bons 20 anos atrás aí, ainda tínhamos perfis assim, onde eram carreiras lineares, hierárquicas, ou seja, a pessoa ia fazendo essa curva aqui e ia subindo degrauzinho por degrauzinho até chegar aí em cargos mais elevados e tudo mais. Isso foi em meados dos anos 60. E aí, olha só, naquela época, ninguém fala isso, mas ninguém tinha um conceito definido do que era a carreira. As pessoas imaginavam, a relação era empresa, indústria, funcionário, existia uma relação entre eles, mas falar que o conceito definido era o que é fazer carreira, não. E o conceito carreira, isso chegou a começar a existir a partir dos anos 70. 3 professores do Massachusetts Institute acabaram fazendo um estudo onde eles começaram a definir os primeiros conceitos de carreira e entender o que isso significava entre a relação profissional da pessoa com as empresas. Legal. Daí então, depois desses estudos publicados, a gente começa a ver que o mercado e o mundo naquela época começa a passar por grandes transformações. Nos anos 80, a internet, só para a gente relembrar aqui, foi descoberta em 1969, ali para 70. Então, quando a gente fala de carreira, vamos pensar aqui nos grandes países. Vamos pegar os Estados Unidos e Europa, que foram países que começaram isso de uma forma muito mais rápida e evoluída do que no nosso país. Eles tinham grandes montadoras, grandes empresas de tecnologias. E para isso, naquela época, o mundo vivenciava uma globalização muito forte, de primeiras descobertas de tecnologias importantes, usando já dentro das empresas, dentro da área automobilística, que era muito forte nessa época, os grandes bancos surgindo de uma maneira bem forte, o mercado financeiro sempre foi um mercado que atraiu muitos profissionais, porque afinal de contas trabalha com dinheiro, né? Enfim, e aí a gente vê toda uma crescente nesses anos. Nos anos 90, olha que coisa engraçada começou a acontecer. Todas essas tecnologias que já vinham sendo descobertas, vinham acontecendo, nos anos 90 elas tiveram um boom. Foi onde a coisa começou a tomar uma outra forma, onde as tecnologias chegaram muito forte, e aí as empresas começaram a entender que havia um momento assim de mudança de formas de trabalho. Ou seja, as empresas, muitos dos empregos que elas tinham, começaram a deixar de existir para dar lugar a outros empregos.
para dar lugar a outras formas de trabalho. Ou seja, a relação empresa e funcionário mudou muito. Então as empresas começaram a entender que não dava muitas vezes para prever os empregos que elas teriam dentro dela. É isso mesmo. Como assim prever, Vitão? Imagina que com a descoberta de novas tecnologias, muitos empregos que eram tidos na época como as referências começaram a não ser mais. Por quê? Porque as pessoas tinham que aprender novas habilidades, tinham que aprender novas tecnologias, o que foi dando lugar ao surgimento de outras oportunidades, né? Então teve vamos dizer, esse samba rolando de mudança de tecnologia, empresas vendo novas formas de trabalho, mudando essa relação do indivíduo. E quando a gente pensa até nós, seres humanos naquela época, houve uma mudança na forma de trabalho. Então começa gradativamente a ter uma quebra nessa forma linear, as pessoas começam a ver que tem vários caminhos dentro das empresas para se fazer. Então isso muda todo o cenário e gera uma certa imprevisibilidade. Ou seja, aquele padrão de carreira que era totalmente linear começa a dar espaço para uma outra forma de trabalho. E aí o que acontece? Nos anos 90 surge um conceito nos Estados Unidos que é conhecido como mundo VUCA. Eu vou explicar o que é mundo VUCA, porque o mundo VUCA influencia a tua vida, que influencia a minha vida. VUCA é uma sigla em inglês, que quer dizer volatilidade, o U é de uncertainty, que é de incerteza em inglês, o C é de complexo e o A de ambíguo, né? No inglês seguem a mesma lógica da palavra, desculpa. Então, o que acontece? Quando a gente fala de volatilidade, o mundo passou por uma transformação muito forte de tecnologias. Nessa época, começa a surgir a descoberta do Big Data, o vulgo Big Data, como alguns profissionais falam, internet das coisas, ou seja, o Vale do Silício todo chacoalhado ali na parte de tecnologias e tudo mais. Para isso, o que acontece? O que é o mundo VUCA, então? Os americanos resolveram dar nome a toda essa transformação que o mundo estava passando. O V de volatilidade quer dizer, na verdade, que havia e começou a haver uma grande quantidade de mudanças muito rápida. Por ter muitas mudanças rapidamente, começou a se gerar muitas incertezas. O U do VUCA, de uncertainty, é de incerteza, porque quanto mais mudanças foram acontecendo, mais incertezas foram gerando. Se eu mudo muita coisa, como eu garanto que tudo está certo? Faz sentido? Legal. E como tem muita mudança e muitas coisas incertas, o mundo acaba se tornando complexo. Como eu sei que essa é a melhor prática para o meu negócio? Como eu sei que essa tecnologia que nós estamos inventando agora é a melhor? Ou seja, o cenário começou a ficar mais imprevisível. E aí o que eu acho um barato é a gente entender como as coisas começaram a acontecer. Quando a gente pega a parte do VUCA, se torna complexo e ambíguo. Por que ambíguo? Se estou falando para vocês que tem várias informações ao mesmo tempo, gera uma dúvida de qual é a melhor interpretação para o cenário. Ou seja, há uma possibilidade muito grande do cenário estar ambíguo. É por isso que os americanos deram esse apelido de VUCA, volatilidade pelas mudanças rápidas das coisas, o U de inglês de uncertainty, que é incerteza de como muitas mudanças aconteceram. Os cenários ficaram incertos, complexos, porque as coisas estavam muito interligadas e de repente se você mudasse uma coisinha aqui, ia interferir o que estava aqui. E ambíguo por tantas informações abrirem margens para várias interpretações. Olha que legal isso. E digo mais, recentemente eu vi alguns profissionais falaram de adicionar M e U, ou seja, virou muvuca, parece que foi até combinado. O M é de meaningful, meaningful num sentido de significado, de propósito, ou seja, os profissionais hoje da nossa geração estão buscando propósito nas coisas que elas fazem. E o U é de universal, de entender as escolhas, as ações da empresa, onde elas impactam de um modo geral. Ou seja, o mundo virou uma muvuca. Deu para entender?
Legal. E quando a gente percebe tudo isso, a gente vê o quanto isso influenciou no modelo de carreira. Então, dos anos 60 até os anos 90, eu tinha um modelo tradicional de carreira. O que é o modelo tradicional de carreira? É aquela coisa de carreira hierárquica, de degrau por degrau. O que é o degrau por degrau? Você fica 2, 3 anos, aí você vai promovido para mais um cargo, aí fica mais 2, 3 anos, é promovido para outro, até chegar nos níveis mais gerenciais. Todas essas tecnologias, toda essa parte do mundo VUCA influenciou o que nós vamos chamar a partir de agora de carreira na era digital. E aí, moçada, é que mora o segredo. Porque todo esse modelo tradicional de ser mais controlado, hierárquico, tem uma quebra. E muitas empresas de tecnologias fazem esse movimento. E a gente pode falar da Google, da Amazon, da IBM e de outras grandes empresas aí que você conhece. Ou seja, eles estão querendo agora, as empresas estão, de uma certa forma, preferindo profissionais com senso de protagonismo. É por isso que você escuta falar muito, ou vai escutar dentro do mercado essa palavra. Protagonismo, profissionais empoderados, profissionais autônomos, ou seja, profissionais que constroem a própria carreira. Antigamente, você tinha esse modelo de seguir uma linha certa. Hoje, com esses vários modelos de carreira, e eu vou contar isso para vocês, vai ficar mais claro, então fica sossegado e fica comigo, que vocês vão entender todo esse contexto. Criaram-se muitas possibilidades de fazer carreira. Então, o profissional hoje é o principal responsável por construir essa carreira. Ou seja, a empresa que era a maior provedora de fazer essa escalada para o profissional. Obviamente que a gente sabe que você, como profissional, tinha que fazer o seu e por merecer e bater suas metas e tudo mais. Mas a empresa ela sai um pouco dessa figura para deixar um caminho mais para o profissional fazer isso. Por isso nós vivemos na era digital do protagonismo, muitas possibilidades. E qual é o legal disso tudo? Explicar para você esse conceito de carreira, de onde veio, por que ele se transformou, porque isso abre a possibilidade agora de você entender os tipos de carreiras que existem dentro de uma empresa. E você aí achando que só era um tipo de carreira, hein? Eu vou te contar as possibilidades que existem dentro de uma empresa e que cada vez mais passa por transformação. Eu vou te falar uma coisa, a gente está gravando esse vídeo agora. Se daqui 1 ano, 2 anos você assistir ele de novo, ou nos próximos meses, com toda a transformação que o mundo está passando, eu corro o risco dele já estar desatualizado. Pois é, isso é o movimento do mundo VUCA, da tecnologia, da conexão, da era dos dados. E o mais interessante que eu quero deixar para vocês é, legal, o que é então um plano de carreira? Muito se tem falado e tentado entender. Plano de carreira, pessoal, nada mais é do que um conjunto de ações com metas para se chegar num objetivo. E nós vamos aprender num módulo ainda como montar um plano de carreira. O negócio tá fantástico. A gente explica para vocês todos os detalhes. É importante você ter agora, nesse módulo, entender de onde veio esse contexto carreira e essas transformações que a gente passou. Isso vai te ajudar a fazer a escolha certa da tua carreira e entender as possibilidades de onde você pode chegar. Obrigado, pessoal, e continuamos aí, não perca mais.